Olá, amigos! Estamos começando mais uma edição do podcast da Legalidade. Vamos hoje falar aqui sobre a conjuntura desse Brasil que vive dias tão tristes, tão cinzentos, tão melancólicos, muitas mortes, ataque à política, mentiras e tudo mais. Há uma saída para tudo isso que nós vivemos? É possível termos uma terceira via? É possível sairmos dessa polarização que tanto faz mal ao Brasil? Estas e outras perguntas você vai ficar, sabendo e vamos debater agora aqui no podcast da Legalidade. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, peço que você aí do YouTube deixe o seu like. E se você quiser nos acompanhar somente o áudio, o nosso podcast também está disponível no Spotify. Eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição de quem está nos vendo aqui pelo YouTube. Quiser só nos assistir, nos ouvir, vai lá, segue lá no nosso canal no Spotify. E lembrando também que hoje a gente não vai ter o programa em pauta, devido exatamente o convidado que nós trouxemos aqui e que vai falar sobre coisas muito importantes, e então o Em Pauta acaba sendo repetitivo. Então a gente vai ficar no lugar do Em Pauta. Então, meus amigos, esse programa é gravado, mas você pode ter interação aqui, já que vai ser por estreia, né? A gente vai fazer, então você pode participar do nosso chat aqui ao vivo. Meus amigos e minhas amigas, temos a alegria de conversar, né, com um cientista político, William, nosso amigo William, que vai falar, né, William Gírio, vai falar sobre essa conjuntura, né, e vamos conversar sobre essa conjuntura aqui com o William, e com a gente também está o nosso amigo Davi Silva, Davi Santos não, Davi Silva. E, enfim, meus amigos e minhas amigas, fiquem à vontade, sintam-se em casa, a casa de vocês. E eu quero primeiramente cumprimentar aqui o nosso amigo William e agradecer por ele ter aceito o nosso convite aqui nesse bate-papo. É muito importante para esse momento a gente falar de política. E uma coisa que o William colocou, assim, a gente conversando no WhatsApp, que é preciso colocar um pouco mais de racionalidade no debate político. E eu gostaria de começar sobre isso. Como é que a gente consegue colocar essa racionalidade no debate político, né? Olá, William, Beto. a palavra é... Eu que agradeço o convite, Beto. Cumprimentar aí a audiência do podcast da Legalidade, o Davi Silva, camarada que ajuda aqui nos bastidores. Isso. Essa questão da racionalidade no debate político é fundamental a gente se ater a um fenômeno que é um fenômeno não necessariamente recente, mas é um fenômeno que vem já pelo menos nos últimos 12 anos, ficando cada vez mais expressivo, não só no Brasil, mas talvez no mundo. Com o advento das redes sociais, as pessoas que eram uma audiência passiva, que absorviam a informação política e não tinham como se manifestar, hoje elas podem se manifestar livremente e tomar posições. E o que por um lado é bom, o exercício democrático ele acaba sendo amplificado. Eu costumo dizer que é como se cada um tivesse uma emissora de TV à sua disposição ou tivesse uma editora de revista, uma editora de jornal à sua disposição. Por um lado, existem aqueles que abusam da capacidade dos algoritmos, instigando pautas menores e que despertam paixões exacerbadas. Você pega as lideranças políticas brasileiras, que têm lá as suas pautas mais radicais, tem características mais radicais do seu programa, da sua forma de manifestar,
e as redes amplificam isso ao extremo. Então, em vez da gente olhar o lado positivo ou o lado de gestão que está acontecendo num determinado mandato, numa determinada liderança, a gente se detém apenas aos pontos que dividem, né, principalmente pautas como, por exemplo, as pautas identitárias. Você amplifica muito pautas de bolhas sociais que são espalhadas nas redes e amplifica o poder, a penetração dessas bolhas de uma forma como se a audiência média, que não é engajada nem num polo nem no outro, tenha a impressão de que o mundo acabou, que é uma guerra sem fim. E aí, às vezes, a pessoa sai na rua e vê que nem é tudo isso. A gente percebe o seguinte: quando tiveram aquelas grandes manifestações na rua, 5 milhões de pessoas vestindo bandeira, levando a bandeira brasileira, vestindo verde e amarelo, etc., com uma pauta X, em média, essas manifestações tiveram 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos, né? na média geral, naquele período de grande aquecimento. É um grande contingente humano, mas é importante a gente destacar que isso significa menos de 0,5% da população brasileira. E quando você vê o debate nas redes sociais, parece que todos estão falando desse determinado tema. Então você cria um viés de análise de conjuntura extremamente radicalizado. Não cabe defesa aqui, né? Estamos expondo as ideias. É importante destacar o seguinte: a gente tem um presidente hoje, o presidente da República, que faz um governo desastroso em várias etapas, vários segmentos do governo. Se a gente for citar, a gente vai... Ou todos, né? A gente vai invadir a semana aqui discutindo. Mas o que é muito interessante a gente observar? Como as pessoas se pautam muito pela mídia ou por fake news, etc., o grosso da população não sabe nem explicar o porquê o governo é desastroso. Simplesmente se baseia em memes, em recortes muito curtos do que é expressado, e ninguém avalia as últimas canetadas que o cara tenha dado. Então, infelizmente, essa limitação da visão do que se acontece cria um ambiente muito favorável para que haja uma radicalização extrema, né? Sim, sem dúvida. Davi, a palavra é contigo, Davi. O Davi está com o microfone mutado aqui, não sei o que houve. Pronto, voltou, né? Agora sim, desculpa. Certo, sem problemas. Então, William, você tocou numa palavra que é importante a gente sempre tocar nesse assunto, a radicalização. E parece que nessa eleição de 2018, em relação de 2018 até 2021, parece que vai possivelmente, ou vai acontecer, ou está acontecendo um outro fenômeno chamado despolitização. Quanto que é o perigoso a despolitização e a radicalização da sociedade num processo eleitoral? É importante a gente entender o seguinte: do ponto de vista da análise no prisma da ciência política, quando a gente usa o termo radicalização, nós estamos falando de indivíduos que vão na raiz de um determinado problema em busca de uma capacidade maior de resolução do mesmo, né? Então você vai lá para dentro mesmo do negócio. A gente usa o termo hoje de uma forma superficial só para ilustrar mais ou menos. Na verdade, a gente adota a análise que o senso comum esclarecido tem do termo radicalização, né? Porque na verdade, a gente confunde, né? Eu acho que a gente confunde, William, talvez radicalismo com radicalização, né? Exatamente. O radicalismo seria, teoricamente, até beirando o fanatismo. O fanático... porque o fanático, ele acha que ele conhece tudo, que ele é um profundo conhecedor, e ele, na verdade, ele não conhece nada, só a verdade dele é a estabelecida, né? Então, isso é o radicalismo, né? Exatamente. Agora, o radical é realmente, como tu falou muito bem, é essa coisa de você ir tentar entender a raiz das coisas, né? E a gente está num discurso político muito raso também, né? Muito raso. Hoje a gente
a liberdade excessiva que temos para debater, que de um ponto de vista é positivo, mas acaba revelando que o nosso nível de pensamento, a capacidade média do brasileiro de compreender política ainda é muito raso, até por conta da questão da educação, né? A gente não tem, no processo de escolarização, um processo que permite o livre pensamento criativo, etc., né? Mas aqui, respondendo a questão do Davi, eu vejo que com a possibilidade de um personagem como o Lula disputar as eleições do ano que vem, e se a gente for parar para analisar que, muito provavelmente, uma parte significativa do eleitor do Bolsonaro ou foi eleitor do Bolsonaro para que o Lula saísse, para que o PT saísse do poder, não desse chance para o petismo, a volta de um personagem petista com capacidade de competição deixa o cenário muito polarizado, e a despolitização, no caso desses dois personagens, é um risco muito grande, porque muito provavelmente a pauta das eleições vão estar fora do noticiário da política e vão estar mais dentro do noticiário policial. Um lado dizendo que o outro é corrupto, o outro dizendo que o outro é assassino. Então, debater política pública nesse cenário vai ficar muito difícil, né? A gente está vendo que existe uma possibilidade de a gente estar fazendo uma eleição do menos pior, né? Você repara que em 2018 alguns setores organizados no Brasil olhavam Bolsonaro como menos pior do ponto de vista de uma direita que tinha respaldo nas urnas. É muito complicado quando a gente muita gente fica desiludida e acaba chamando o brasileiro de fascista, mas você percebe que precisaram criar um personagem extremamente leviatânico então, um híbrido, um Frankenstein político para que ele tivesse competitividade. Você teve diversos setores, diversas causas. Você pega uma causa justa, eu, por exemplo, considero justo o tema de discutir a violência pública, a questão da segurança pública. Eu acho que existem temas que, principalmente setores da esquerda, não tiveram a devida coragem de enfrentar. Quando se fala sobre segurança pública, muito arraigado também numa herança da época da ditadura militar, que depois do AI-5 os direitos humanos foram totalmente suplantados, e aí setores da esquerda ainda viúvos desse processo de disputa contra o governo militar não teve coragem de enfrentar algumas pautas, como, por exemplo, a prisão perpétua ou a pena de morte. E existe uma parte substancial do povo brasileiro, um país de 200 e poucos milhões de habitantes. Quando a gente vê que 40% das pessoas são a favor de discutir esse tema, nós estamos falando de um contingente formidável de pessoas. Pelo menos a gente está falando de, pelo menos, a população da Alemanha está a fim de discutir isso. Quando a gente suplanta isso, simplesmente quer catequizar, dizer assim, olha, nem vamos discutir isso, passa por cima dessa pauta, aparece alguém dizendo que quer botar isso para frente, a impressão que dá para uma parte da população é que esse cara ele vai devolver o direito democrático para a pessoa. É uma coisa meio louca. Existe uma desconfiança generalizada das instituições por parte do brasileiro médio. Ao passo que, quando você vê um líder simplista como o Bolsonaro fazendo um discurso simplista e inteligível para pessoas que antes não entendiam o que se falava, dá a impressão que esse sujeito vai devolver a democracia para o cara. Então, quando ele vai lá e peita o Supremo, as pessoas têm uma compreensão vaga do que seja o Supremo Tribunal Federal e têm uma compreensão limitada do porquê que o presidente da República que indica. Você percebe que agora o Melo vai se aposentar. O Melo está lá desde a época do Collor, que era primo dele. Então você percebe que tem gente que nasceu, morreu, cresceu, se reproduziu e o cara não saiu de lá. Então é óbvio que a composição desses ministros, a grande maioria, foram indicados por FHC, Lula e Dilma. Para o cara que acha que o sistema está todo corrompido,
ele entende, não, o Supremo é uma coisa inimiga da democracia, foi colocada por gente que faz parte desse jogo, dessa ordem mundial que os caras alimentam na teoria da conspiração, então é preciso enfrentar ele. Um cara simplista como o Bolsonaro, ele é o cara que ele consegue. Então, toda a gama de desconfiança que parte da população tem das instituições, eu vou lá e jogo para o Bolsonaro e limito o debate ao mínimo necessário. E a verdade oposta vale para o caso do Lula, que é o quê? Olha o caos que vocês colocaram na presidência. Então precisa de um cara. Agora tem aquele caudilismo, aquele sebastianismo de lideranças da esquerda da América Latina, que o Lula é herdeiro. Exatamente. Que agora ele é o caudilho que vai ser ungido de novo. Olha, eu sobrevivi às flechadas da justiça. Estão querendo... William, só te interrompendo por gentileza, mas quando você tocou no assunto caudilismo, eu automaticamente lembrei do Perón, do peronismo. Ele sai da Argentina, volta e no segundo governo dele é uma tragédia. E também depois daquele governo trágico, também foi uma antessala para a ditadura argentina, do Rafael Videla. Exatamente. Para aqueles que estão com o raciocínio de que qualquer coisa é melhor do que o Bolsonaro, você colocar lá uma lagartixa, você colocar uma maquete de isopor é melhor do que o Bolsonaro, até o Mourão, tira o cara e põe o Mourão lá que vai ser melhor, é importante frisar o seguinte, a conjuntura que permitiu que o Lula fosse eleito em 2002, depois reeleito em 2006, depois ter feito a sucessora em 2010 e depois em 2014, a conjuntura é totalmente outra. Eu arrisco a te dizer que em 2014, a eleição da Dilma é uma ruptura do ciclo. Aquela eleição ela foi extremamente radicalizada e era necessário destampar a pressão que vinha da oposição, principalmente após a perda trágica e dramática do Eduardo Campos, que poderia até simbolizar esse destampar de pressão. Veja bem, não estou dizendo que faria campanha para A ou para B. Estou analisando o ciclo histórico. Talvez para a democracia, talvez para as instituições, o mais aceitável tivesse sido a derrota da Dilma em 2014, seja para o Aécio, seja para a Marina. Porque ia destampar esse caldeirão e essas forças políticas iriam se reorganizar depois. Com essa compra, praticamente, a eleição da Dilma foi muito forçada, muito cara, muito... Ela atacou, por exemplo, o marketing da campanha da Dilma atacou políticas que a Marina Silva dizia que iria fazer, e logo no primeiro dia ela fez exatamente aquilo que ela atacou no governo, no plano de governo da Marina. Então, inclusive, assim, criou fake news, né? E ainda criou fake news, exatamente. A tática da fake news o Bolsonaro copiou do PT, Copiou do PT, exatamente. Copiou do PT. Então, limaram a possibilidade. Não estou dizendo que a Marina faria um governo espetacular, ou o Aécio jamais faria um governo espetacular. É o sujo falando do mal lavado. Mas você destamparia um caldeirão que poderia matar esse sentimento pró-Bolsonaro que acabou surgindo. Porque você cria uma ideia de que só aquele cara radicalizado, que eu até descaracterizo ele na sua condição humana, quando eu chamo ele de mito, né? Eu atribuo a ele poderes mitológicos, místicos, porque ele é o outro que vai conseguir. Então, o que acontece? Uma provável disputa entre Lula e Bolsonaro e uma provável vitória do Lula nessa atual conjuntura poderia, primeiro, manter o clima ainda mais pesado, que você vai dizer que o Supremo fez uma manobra para tirar o mito e não sei o quê, e nananã, e a crise de representação ela não vai terminar. Então, aqueles que são viúvos do governo Lula, que estão achando que a partir do dia 1º de janeiro de 2023 vão para o mercado com R$2 e vão trazer 3 quilos de patinho para casa para fazer churrasco, vocês que são aí do Sul, vocês vão encher a churrasqueira, entendeu? Isso aí não vai acontecer. 2002 foi uma conjuntura em que houve 13 anos, desde a primeira tentativa de Lula até a tentativa de 2002, em que o PT foi se endireitando de 89 a 2002,
até ser ungido pelo mercado como um símbolo de estancar a pressão de classe. O Lula, como líder sindical, ele é um símbolo de estancar a luta de classe. Ele é um cara que chega assim, não, o MST não precisa mais invadir terra porque o Lula é o presidente. O Lula fez uma reforma agrária mais tímida do que a do governo Fernando Henrique. Então, além de que o seu plano econômico era uma cópia cagada e cuspida do plano Ninguém teve um superávit primário mais arrojado, mais substancioso do que o presidente do povo, Lula. Então, o surgimento de uma terceira via num cenário desse é muito, muito, muito urgente. E terceira via não vai ser um apresentador de TV, não vai ser um banqueiro. Não, essas pessoas... Tinha em 2014... Quem afirmou isso para a imprensa foi o João Santana, que era o marqueteiro da Dilma. Ele usou um termo chamado autopofagia de anões, em que ele dizia que, como parte substancial da oposição a Dilma era originária do próprio governo do PT, e isso é um fato, né? Marina Silva, Eduardo Campos, você teria, então, entre o terceiro e o quarto lugar, uma parcela muito pequena de eleitores disputado por duas lideranças que se engalfariam atrás daquele eleitor. Isso poderia, inclusive, possibilitar a eleição da Dilma no primeiro turno. Eu provoco hoje que a gente vai ter uma autopofagia de anões na centro-direita. Porque vai ser o contrário. O bolsonarismo é um fenômeno que engole muitos setores da centro-direita. Ele, por si só, já atinge o pico que a centro-direita pode chegar. Olha, assim, ó, não seria o mal do Bolsonaro para a centro-direita o que é o mal do Lula para a centro-esquerda? Sem dúvida, sem dúvida. Porque pega setores que simplificam esses termos, setores que não têm a total noção, né? Você não tem pensadores social-democratas, vamos dizer assim, que de fato pensam o Brasil do campo progressista. Eles pegam setores menos afeitos à investigação dos fatos. Então, os dois, a tendência é que esses dois eleitorados atinjam picos. E que você tem um meio ali que você precisa olhar com uma certa racionalidade, com uma certa... Eu vejo, por exemplo, de todos os candidatos que nós temos, o único camarada que pelo menos ele teve o esforço de se debruçar em torno dos problemas reais do Brasil foi o Ciro, quando ele olha para o Plano Nacional de Desenvolvimentismo. Eu sempre brinco que esse caso muita gente do senso comum brasileiro por aí afora, não sei se vocês já ouviram isso. Se vocês não ouviram, é provavelmente que vocês têm amizades melhores que as minhas. Mas eu sempre ouvi, não, que a falta aqui, o Brasil não teve uma guerra civil. O Brasil não teve uma guerra de verdade, um conflito. Eu já ouvi isso. O brasileiro é mal acostumado, caramba, tarará. Pois bem, Deus ouviu, para quem acredita, Deus ouviu essas preces e trouxe uma terceira guerra virtual em que não há nação contra nação, mas há um inimigo contra todas as nações, que é essa droga desse vírus aí. Que de tanto o governo Bolsonaro falar que era um vírus chinês, hoje já tem gente da imprensa estrangeira dizendo que é um vírus brasileiro, inclusive. E aí você percebe, você se debruça com um fato assim. É importante investir no pátio industrial brasileiro? Não, importa tudo da China e dane-se, é muito mais barato, legal. Faltou máscara. Nós estamos refém de IFA. Não tem insumo suficiente para medicina. Coisas que teriam uma tecnologia super rudimentar, que nem tubo para soro, kit intubação, máscara, EPIs médicos, coisa que uma tecnologia rudimentar que você consegue fazer com um insumo mínimo. E não tem no Brasil. Então, e aí também isso entra na questão, né? Desculpa te cortar, mas na questão de que tu desenvolve economicamente o Brasil também. Exatamente, exatamente.
Você pega, por exemplo, no caso, eu estou instalado aqui em São Paulo, né? E perto de mim aqui tem a cidade de São Bernardo, né? O ABC paulista, né? São Bernardo, Santo André, São Caetano, que aliás é o berço do lulismo, né? Até porque ele era um líder sindical na época que o ABC paulista era o grande polo do desenvolvimento do Brasil. Existe um pensamento, com uma certa razão, de que o emprego de maior qualidade para o brasileiro das classes sociais menos favorecidas é o emprego na indústria, porque você tem ali a garantia de uma certa estabilidade por base do registro em carteira. Esse cara ele fica economicamente ativo, que ele está produzindo riquezas. Uma fábrica com 1.000 pessoas contratadas gera para o entorno pelo menos uns 5.000 empregos indiretos, com restaurantes ou até com fábricas de apoio, né, que vão fabricar itens para aquela outra fábrica precisa comprar para poder manter. E você vê a prosperidade dessa região do ABC Paulista, é uma coisa impressionante. Você tem, hoje nem tanto, mas no passado recente, você tinha periferias praticamente autônomas, sem a necessidade de comércio, do cara ter que sair da periferia dele para ir para outro lugar fazer compras. O comércio local extremamente desenvolvido por conta da qualidade desse emprego. Eu tive um professor na época da faculdade que ele foi para Londres e ele disse assim, cara, eu não entendo a prosperidade da Inglaterra, não tem uma chaminé aqui. Eu não tinha uma fábrica onde ele foi. Mas aí, no caso, o pessoal são piratas que especulam, invadem o país dos outros, especulam e montam as chaminés lá, né? Mas você percebe que, de fato, São Paulo, mais uma vez, um exemplo aqui. Eu estava lendo que aqui em São Paulo você tem a região da Cidade de Jardim, onde tem grandes complexos de empresas estrangeiras e empresas nacionais que têm os seus escritórios administrativos, que com a pandemia eles diminuíram os seus escritórios por conta de home office. E parte da administração aqui em São Paulo já está se debruçando num plano para evitar que essa região vire uma nova Detroit. Então, para os colegas da audiência que não entenderam a metáfora, quem é um pouco mais velho, que nem eu, assistiu o Robocop, que o crime todo se baseava na cidade de Detroit, era a cidade abandonada, porque era um grande polo industrial nos Estados Unidos e que as indústrias foram embora, todo mundo foi embora, abandonaram as casas, abandonaram tudo, e ali o crime que tomou conta. Mas era muito próspero. Hoje, com esse cenário de pandemia, São Paulo, que é uma cidade prestadora de serviço, que vive basicamente de comércio, restaurante, etc., se as coisas continuarem como vão por mais tempo, não tiver um replanejamento econômico, bairros, né, regiões daqui, como acredito que em Porto Alegre também, outras cidades grandes, há o risco de terem abandono, uma evasão total. Mas já tem isso. Porque aqui em Porto Alegre, eu estou falando de São Leopoldo, mas porque 30 quilômetros de distância. Se pegar, por exemplo, a região norte de Porto Alegre, a região do Navegantes, a região do bairro Navegantes, quando houve enchente de 41, houve uma grande enchente que encheu toda a bacia do delta do Guaíba. Inclusive, essa enchente ela atingiu aqui o município de Triunfo. Ela encheu todos os rios, né? Rio Caí, Rio Gravaí, Rio dos Sinos e tudo mais. Então, eles encheu tudo aqui, de Porto Alegre, toda por debaixo d'água. E essa enchente praticamente acabou com o bairro Navegantes, que ali era um polo industrial, né? O quarto distrito, se não me falha a memória, aqui de Porto Alegre. E até hoje aquela região não é bem desenvolvida, ela tem problemas. A Rua Voluntários da Pátria é uma desses exemplos, né? É abandonado mesmo, né? Então, e São Paulo já tem essas regiões, a região da Cracolândia é uma dessas regiões, né? Exatamente isso. Exatamente. Tem alguma indagação? Então, o William estava falando sobre referência às fábricas. Tem uma região de São Paulo também, que eu morei muitos anos em São Paulo, que às vezes eu penso que até poderia ser bem mais
reaproveitada por causa que já tem a estrutura montada. Seria em relação às fábricas abandonadas na Moca. Lá tem toda Sem uma dúvida, estrutura. Eu não sei sem se dúvida. daria para aproveitar ou teria que demolir, mas é uma região que, como o William estava falando sobre na periferia ter algum tipo de comércio assim ou alguma fábrica que daria sustentação que a pessoa não precisasse sair de um extremo para o outro, porque o que acontece muito em São Paulo é que pessoas que moram no extremo sul tem que viajar de 2 a 3 horas para trabalhar, vamos supor, no Jardim Paulista, Pinheiros, Liberdade, Exatamente. Barra Funda, Osasco. Então, tem muitas áreas de São Paulo que dá para ser reaproveitada para poder fazer algum tipo de indústria, alguma fábrica, ou reaproveitar também a fábrica que fechou para tentar montar algo do tipo. Eu não sei se as pessoas ainda pensam nessa possibilidade. Também tem uma fábrica da Ford que está abandonada também. Ali na. Como que eu posso dizer? Qualquer região? Ali no Bom Retiro. Não sei se vocês conhecem no Sim. Bom Retiro, que tinha a antiga fábrica da Ford que fechou, mas ainda tem o complexo debaixo do Sim, viaduto. Então, sim, se abrisse algo ali, praticamente iria ajudar muitas pessoas que moram ali. sim. Porque o E comércio As acho ali regiões é muito deprimidas, né? local. É muito local o comércio. E valorizaria também a região em si, porque o Bom Retiro fica exatamente. praticamente do lado ali da região da Cracolândia. Exato. Eu acho que o capital especulativo brasileiro vai ter que repensar em especular exatamente na produção. Porque o cenário, por exemplo, saiu o balanço trimestral do governo da China, da parte econômica, 18% de crescimento. Nossa Senhora. Você percebe assim, o mundo se acabando e precisa continuar comprando deles. Exatamente. Então, o mundo vai ter que repensar isso. Tá bom, eu não quero mais negócio com a China. A China me trouxe o coronavírus, beleza. Eu não quero mais sentar com esse povo na mesa. Legal, então você vai ter que refazer essa parte industrial. Vai ter que investir. E para isso vai ter que repensar um monte de política, porque o que leva o cara que tem uma fábrica da Apple, por exemplo, jogar a fábrica para Xangai? Tem que repensar por que vai para Xangai a fábrica. Exatamente. Então tem que repensar tudo. Essas políticas neoliberais. Uma coisa eu concordo muito com o Ciro, porque eu concordo com Keynes, e por concordar com Keynes, concordo com ele. Que certa vez vai ser necessário que o governo abra um buraco na via e contrate alguém para ir lá tampar o buraco. E depois vai ser necessário que o próprio governo quebre de novo aquele buraco e mande de novo para poder fomentar. Ou seja, quem tem capacidade de centralizar o investimento, quem tem capacidade de escolher o que é estratégico, o que é prioritário, são os governos. Essa é o Estado. Essas ilusões liberais que tem por aí, preço de insumo hospitalar subir porque é lei de oferta e procura essa altura do campeonato. Ô, Se não tem William, uma. eu não Sim, sei, desculpa só te interromper, mas imagina. é muita coisa, mas quando você falou sobre insumos hospitalares, tem um exemplo clássico, como o mercado funciona. Tem o neurobloqueador, que é um tubinho pequenininho. Sim. Antes da pandemia, era vendido a R$ 9 a unidade. Agora, sabe quanto que está a unidade? 280 Pois no é. auge da pandemia. Pois é. E aí tem gente que tem fenômeno de rede social, vai espalhando, você começa a achar. Você tem um problema grave que o rapaz que vai no Uber ou outro que vende pastel na frente de uma rodoviária, ele ouve o termo empresário, empreendedor, ele acha que estão falando com ele. Então ele compra isso como uma verdade, como um fato, que é liberdade de mercado, que daí. Só que ele vai correr atrás, por exemplo, de farinha para fazer a massa do salgado que ele vende, e farinha é dólar, o trigo é importado. E aí fica nessa de livre mercado, ele é obrigado a subir o pastel dele para R$ 10, o outro companheiro está desempregado, não tem como comprar. Exatamente. A pessoa tem que ter uma noção, né, mais ou menos aí de quem, para quem que estão falando quando falam determinadas coisas, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E aí é uma situação aí que eu posso dizer, né, que é aquela fragilidade que nós vemos numa economia que é dependente dos outros, que, que tudo, né, tudo não funciona, né? Então, assim, o tripé que eu acho que do desenvolvimento, né, do país é uma economia forte, com uma questão social bem resolvida, e justamente com isso tudo, embaixo de tudo isso, é a educação. Quer dizer, nós não temos educação, nós não temos economia, nós não temos desenvolvimento, não temos saúde. Exatamente. Porque quem é que vai ser, né? Quem é que vai ser o médico, a auxiliar de enfermagem, a enfermeira? Né? Vai passar por um professor, né? Exatamente. Então, a gente tem um problema estrutural. Eu me lembro, eu contei essa história várias vezes aqui no canal, ninguém me conhece, sabe que mas eu vou contar de novo aqui, até a pessoa que estiver ouvindo o podcast aí, né? A história foi o seguinte, eu estava numa reunião de professores, reunião diária, numa escola que eu trabalhei há uns anos atrás. E aí, isso já era 2000 eu acredito que seja 2012 para 2013, tá? Eu já era oposição naquela época aos governos do Lula e Dilma, porque eu não gostava da política econômica, nunca gostei. E aí eles, não, porque o Brasil está mudando, o Brasil está melhorando, o Brasil está ótimo. Aí eu disse assim, não, o Brasil não está ótimo. A cara me olhando assim, como assim? O Brasil não está ótimo. O Brasil está criando uma bolha para ele, e a bolha vai ser paga por nós todos. Todos nós vamos pagar essa bolha. E eles estavam iludidos, assim, porque na época era o Tarso, o governador, e o Tarso deu uns aumentinhos compensando a inflação. E o Tarso assinou a lei do piso do magistério e não cumpriu a lei do piso aqui no Rio Grande do Sul. E aí tem gente, né, que louvou o Tarso Genro, né? A política de educação do Tarso, para mim, foi péssimo. Aí os caras, porque não está melhorando, a bolha aconteceu. E aí o mais interessante, que depois que houve o impeachment da Dilma e tudo mais, tal, alguém me disse assim, Noé, tu tem razão, tu é um vidente, tu enxerga o futuro. Aí eu olhei para a pessoa e disse, não tô só vidente. Eu só estou olhando a realidade das coisas. Se eu me ver um negócio, isso aqui, ó, um objeto, que cor é esse objeto? É preto. Eu não posso dizer que é lilás. Mas ele tem um detalhe branco, mas a cor predominante dele é preto. Para quem não está vendo, eu estou com o meu HD externo na mão aqui, tá? E ele é preto. Então, assim, a gente precisa enxergar a realidade, e eu acho que falta isso. Porque a gente fala em sectarismo, né? A gente fala em sectarismo, né, William? Do bolsonarismo. Mas há um sectarismo de esquerda também. Muito grande. Talvez tão pior quanto, né? Muito grande. Eu tenho um desafio que eu falo o seguinte: olha, você quer ver como seria a democracia na mão desses caras da esquerda mais radicalizada? Faz o seguinte: seja você um aluno sem partido político de uma faculdade qualquer, tá? E tente disputar a Uni. Vai enfrentar o pessoal do PCdoB lá em Goiânia ou em Brasília, onde eles fazem o congresso. Tenta subir no palanque e falar 1 minuto. Aí você vai ver a democracia que esses caras defendem. Entendeu? O Ciro enfrentou isso. Ele enfrentou. Você percebe que é uma coisa assim, ó. Eles usam bem aquele ditado. Democracia é quando eu falo. Quando você fala, é uma ditadura. Né? Então, esses polos é complicado. Eu não tiro a razão ou o mérito de que houveram índices de desenvolvimento significativo no Brasil nos governos petistas. Não tiro esse mérito. Mas isso tem mais a ver com uma tragédia social brasileira do que efetivamente com um planejamento estratégico do governo do PT. Quando começou-se o Bolsa Família, por exemplo,
e eu concordo com o Bolsa Família, e não com os tucanos defendem que o Vale Gás, o Vale não sei o que, Vale não sei o que, que o PT pegou e reinventou. Não tem nada a ver. O que acontece para a nossa nobre audiência aí, eu sei que já estouramos o tempo, mas enfim, enquanto não me cortarem, não me censurarem. Não, a gente vai, porque a conversa tá boa. Tem uma coisa que é interessante. Antigamente, nos anos 90, as políticas eram essas bolsas, esses vales, qualquer coisa, funcionavam da seguinte forma. Saía da presidência, saía de Brasília, do Ministério, sei lá, do Desenvolvimento, saía lá. O dinheiro saía de Brasília e era distribuído com os municípios. Para quem não lembra, o PSDB foi fundado como um partido social-democrata, agnóstico, progressista, mas para ter viabilidade eleitoral, o Fernando Henrique fez uma aliança com o Marco Maciel, que era do PFL da extinta Arena, que andou lá com os militares. Que na época foi um escândalo. Seria hoje mais ou menos, sei lá, o Lula... O Ciro fazer uma composição com o Dória. Exato, Dória de vice do Ciro. Seria esse o esquema. Na época foi um escândalo. Hoje a gente olha como tudo na mesma farinha, trigo do mesmo quibe, mas naquela época era um absurdo. O que aconteceu? Isso favoreceu muito o que se chamava antigamente de coronéis, aquelas lideranças muito reacionárias e conservadoras no interior, nos grotões do Brasil, pegavam esses recursos que vinham para assistência e eles delimitavam como eles iam fazer essa distribuição. Em alguns casos em que o patrimônio pessoal desse político se confundia com o patrimônio da cidade, era muito comum, em algumas cidades muito isoladas, o cara querer casar ou querer fazer qualquer coisa e até o prefeito, não, eu te dou uma terra lá. Eu pegava uma terra dele lá mesmo, dava para o cara e centralizava aquele recurso, porque desenvolvendo pequenas casinhas naquelas regiões que ele próprio doava, quando vinha verba federal para fazer estrada, as estradas passavam na frente da fazenda do cara. Então você tinha um ciclo infinito de patrimonialismo, em que o que é público se confunde com o privado. Tipo Roque Santeiro. Exatamente. Exato. Aliás, essas obras do Dias Gomes, etc., refletem muito a realidade. Você pega o outro personagem dele, o Odorico Paraguaçu. Enfim, é interessante. E é muito impressionante como isso passava na Globo, né? Um negócio impressionante. Mas bora lá. O que acontece? A grande invenção, a sacada do Lula e do PT, foi que com o Bolsa Família sendo distribuído pela Caixa Econômica Federal e permitindo que as lotéricas se espalhassem como agentes bancários, o negócio ele foi transferido diretamente de mão em mão. Então, governo federal, repasso diretamente para o Davi o dinheiro dele. Ele não vai pedir para o Beto dinheiro, ele vai simplesmente pegar e sacar o dinheiro. Isso criou uma relação Estado-cidadão de proximidade incrível. E ainda com o desenvolvimento do consumo, que o cara passou a ter televisão, e ele começou a ver aquele Messias de barba branca todo dia na televisão falando das benesses, das coisas dele, etc., você vai obedecer fanaticamente o cara. O cara fala que você tem que comprar porque a crise mundial é uma marolinha. Se o cara está colocando comida na minha mesa. Foi ele que colocou meu filho na escola. E, aliás, né, colocou meu filho na faculdade, é uma coisa interessante. A reforma universitária preconizada pelo PT não teve nada de novidade, foi privatizar, na verdade foi dar verba pública para comprar cotas de faculdades privadas, o que permitiu o surgimento de faculdades de 7ª categoria, que formam profissionais de 8ª categoria e que vão continuar trabalhando em empregos de 10ª categoria. Mas o que acontece? Essa sensação de dinheiro, de transferência direta de renda num país que não tinha nada, que é você pegar quase nada para quem não tem coisa nenhuma, cria uma bolha, como você mesmo colocou, cria uma bolha, uma ilusão, que o pobre pode andar de avião. Tipo, o andar de avião é uma coisa menor quando a gente pensa num desenvolvimento de longo prazo, mas para aquele cara que nunca teve nada, que não é um impacto muito grande. Então, a tragédia social brasileira, quando ela começa a ser mascarada com consumo, cria uma ilusão no cara de que aquele governo foi do caramba.
E aí, quando ele se avizinha com um cara muito pior, que só pensa em tirar as coisas dele, ele não para pensar que o certo era ter aquela bonança por mais tempo. Ele começa a concordar com um ciclo recorrente. Então, o governo do PT veio e me deu a minha ração, agora tiraram a minha ração. O governo do PT volta e me dá ração de novo. O cara não tá pensando, é uma lógica, como o Davi colocou, uma lógica peronista. Você percebe que por mais que muitos setores progressistas da Argentina tentam apresentar planos mais sustentáveis para que ela volte a ser uma liderança regional, um polo de desenvolvimento como era antes, fica quase que reversível a situação, né? Não, e interessante isso que tu colocou, porque, né, William, é essa coisa assim do dar o cachorrinho, o pessoal não fique bravo com a comparação, mas é como tu dá o petisco pro cachorrinho. Ele não vai pensar, tu comprou onde que foi, se aquilo é bom ou não. Ele vai comer o petisco, até pode ser uma coisa envenenada. Exatamente, exatamente. Então é uma coisa assim, que eu também, assim, meu pirão tem, o que o resto também, azar, importante é que eu tenha dinheiro no bolso, e até mesmo assim também um discurso ou anticorrupção, que é aquele discurso bolsonarista, que acha que até um auxílio emergencial é um desvio, ou aquele discurso que, tudo bem, roubou, mas pode ser, e é importante eu estar bem, azar. Estou cagando para a corrupção, se vai roubar milhões ou não. Não é eu que vou pagar essa conta. Também há essa coisa toda, né? Então a gente tem um desequilíbrio. E eu vejo também, né, com relação a tudo isso, tu falou da terceira via, que isso está eclodindo, sabe? A própria imprensa já está falando dessa terceira via, e eu vejo com muito bons olhos, né? Tomara que a gente consiga consolidar essa terceira via. Eu acho que a gente vai consolidar, porque o Ciro, aí, com relação aos pedidos de impeachment, por exemplo, está liderando o processo, né? Sim. Aquela fala do Lula, né? Que o Lula fala sobre o Ciro, para mim é sintomático, né? Sintomático, assim, que ele já sentiu, vou atacar o Ciro, porque é meu inimigo. E aí, assim, para a gente, porque a gente também não quer, a gente tem assim, um formato de 1 hora e meia, eu vou encaminhar já para o fim, porque a conversa é boa, mas a gente... lógico. Né, porque a gente daqui a pouco a gente vai conversar. Mas como a gente vai ter várias outras oportunidades, então... Sem dúvida. Né, essa é um aperitivo. Um aperitivo. Olha, gostou dessa, Davi? Oi, essa daí foi boa. Aperitivo. Aperitivo. Isso é da época que o Davi ia das quermesses de Araçatuba. Não, que eu ia era em São Paulo mesmo. Aqui eu cheguei em Araçatuba, ainda não... Cheguei em Araçatuba no meio da pandemia, então não tive o prazer ainda de pegar alguma quermesse. Infelizmente. Tá. Mas enfim. Mas assim, para a gente finalizar, eu vou fazer uma rodada para pergunta, o Davi pergunta e aí a gente faz uma conclusão. Mas a minha pergunta é o seguinte, tá? Bem assim, objetivamente falando. Tu acredita exatamente que o Lula é ainda um candidato forte? Realmente, ele tem realmente essa força? Haja visto que o Lula pode ter os seus seguidores, mas tem muita rejeição, e talvez a rejeição seja um fator que elimine ele da disputa. Talvez seja interessante ele disputar lá e não pensar que vamos tirar ele do páreo. De repente, não é tudo isso. Eu vejo ele como um candidato competitivo, independentemente do cenário. Eu vejo o Lula, ele é um fenômeno social, ele é um reflexo muito contundente das fragilidades políticas estruturais do Brasil. E acho ele competitivo, sobretudo num cenário que do outro lado também temos um personagem radical, né? Temos uma linha extrema, vamos dizer. Que liga corações.
eu acho que a gente vê muito isso no discurso do próprio Lula, que fala para não cantar vitória ainda, da possibilidade dele ser candidato, etc. A unção, né, a extrema unção que ele deu no Haddad, eu vejo que, assim, para o Lula, que tem um orgulho muito grande e um orgulho justificável de sua biografia, era muito, para ele, a grande eleição dele, para ele próprio, foi a suspeição do Moro. Ele poder colar, ele poder deixar questionável a justiça em relação ao caso dele. Então ele consegue mesmo ele não provando a inocência. Exatamente, porque já manchou o processo. Então caiu no campo retórico, o campo dele, o campo político. Não tem mais argumento jurídico. Ele pode ser preso de novo, pode ter uma invasão aqui, os americanos invadirem o Brasil e ele ir para Guantánamo. Não adianta. Ele conseguiu provar que ele era um preso político e não um político preso. E isso, para a militância que consegue defender essa tese, etc., já relativizou. Então, eu acho que talvez ele possa vir a passar o bastão para não correr o risco de ter uma mancha real, que seria a derrota nas urnas. Para o Lula é mais grave perder na urna do que ser julgado novamente, porque daí ele não tem para onde recorrer. Se o povo não fechar com ele, ele não tem instância para recorrer. Então, acho que ele pode reavaliar essa condição. O PT deve estar encomendando pesquisas que demonstram que está arriscado. Na minha opinião, está, porque a gente não sabe os movimentos de setores mais conservadores, se setores da economia mais progressista migrariam para o lado do Lula, como foi em 2002, ou continuariam na aposta dele mesmo, que seria manter o Bolsonaro mais sob controle. Você percebe que o Bolsonaro, fragilizado, é um objeto de desejo melhor para setores econômicos que precisam colocar um cabresto no político. Então, olha, bicho, eu vou estar contigo, nós vamos enfrentar o Lula junto, mas agora você me obedece, o ministério tal é meu, o ministério tal é meu, está mais fácil se negociar. Ele não estava tão... Ele elegeu-se praticamente sozinho em 2018, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista de... Ele conseguiu convencer setores da classe D, da classe C estar com ele. Setores que o empresariado não chegava. Então ele tem uma petulância, né, no caso do Bolsonaro, uma petulância justificada em urna, que talvez ele não tenha mais agora. Então a gente precisa observar essa fragilidade momentânea pode facilitar um acordo em que eles possa se viabilizar de tal forma a assustar o Lula. Até porque existem eleitores do Bolsonaro que são eleitores históricos do Lula. Tem fatias desse eleitorado, e hoje, quando a gente olha eleições apertadíssimas, como estão sendo as eleições, qualquer fatia é pensável. Então, o PT muito dificilmente deixará, no curto prazo, de ter um piso, de já largar uma campanha presidencial com 25% do eleitorado. Isso é muito difícil, porque o PT conseguiu hegemonizar campos da esquerda por muito tempo, e partidos que tentam essa hegemonia no mesmo campo, como o PSOL e outros, não tiveram a mesma competência ainda, porque falta um ingrediente de cola social, que seria uma liderança nacional carismática que dialoga com o povo, que é o caso do Lula. Não é o caso, por exemplo, estão tentando nacionalizar o Boulos, não é o caso. O Boulos não tem a mesma biografia, não perdeu o dedo em fábrica, ele não é uma fábula, ele é um fato. E o Lula é uma fábula. Mas eu acho que o Lula seria hoje, no cenário de hoje, uma figura competitiva, e é tarefa de quem acredita no caminho do meio, no caminho do racional, no caminho Brasil tem jeito, não vamos desistir no Brasil. É tarefa nossa acolher os descontentes e não reprimir os descontentes.
a gente tem que pensar 3 vezes quando a gente for confrontar um bolsominion, de chamá-lo de bolsominion. Chamar para conversar. Baixar um pouco a adrenalina do cara, dar uma água com açúcar. Olha, bicho, você não tem 4.500 conto para dar numa arma. A Taurus, que chegou a aumentar o seu valor de mercado com a eleição do Bolsonaro, que o Bolsonaro disse que ia priorizar as armas nacionais, teve desvalorização porque o Bolsonaro facilitou a importação de armas. Então, você, fã da Taurus, vamos conversar. A gente é a favor da indústria nacional, mesmo que seja de armas. Mas vamos conversar. Acho que cabe a nós essa tarefa de conversar com os desalentados. Tudo inteligente. E só deixar aqueles que já são do cara mesmo. Aquele petista que diz que votaria no Lula, mesmo que descobrisse que aquele dedo dele está enfiado em partes íntimas da sua própria mãe, esse aí não tem jeito. Esse aí não adianta discutir. É do cara, acabou. Vai estar com a gente no segundo turno, provavelmente. Agora, aquele que, putz, eu quero votar no Lula porque é um voto útil. Pô, voto útil é eleger quem você quiser. Não estamos numa democracia. Democracia se constrói com diálogo. Então, eu acho que essa é a nossa tarefa de primeira hora. Conversar, acolher, não rebater com a mesma intensidade que vem o soco. Entendeu? Sem dúvida. E eu acho que a gente tem essa parcela, né, desses que também... E também tem uma parcela desse eleitorado que votou no Lula e não vai votar mais no Lula e que está esperando essa terceira via. Né? Eu falo isso, e isso causa calafrios para os petistas, né? Isso causa um calafrio enorme. Para quem não me conhece, a maioria provavelmente não me conhece, eu trabalho como marqueteiro, né? Eu sou cientista político e presto consultoria em campanhas eleitorais. Então, o tema que eu me debruço são as campanhas eleitorais. E tem um fenômeno que a gente tem que observar com muita clareza. Tem os lulistas, tem os bolsonaristas, tem quem você quiser. Mas o voto branco e o voto nulo tem camada suficiente para eleger um cara para garantir um segundo turno. Em São Paulo, ano passado, por exemplo, os votos, as abstenções chegariam fácil no segundo turno com chance de ganhar, se a abstenção fosse um candidato. Então, o que é abstenção? É o desalento total. O cara não vê nenhum caminho. Nada que você está falando aí interessa, entendeu? Tipo assim, o Brasil tem um voto obrigatório para inglês ver, né? Porque você paga uma multa ridícula. Então, o cara já faz a conta. Não, legal, eu justifico o voto, eu pago R$3,50 e beleza, não vou participar dessa palhaçada. Nós temos que demonstrar que isso não é uma palhaçada, que tem caminho. No Brasil, você tem fácil 20 milhões de abstenções. Fácil. Eu mesmo fiz abstenção em 2014, no segundo turno, com a Dilma e o Aécio e Sartori e Eduardo Leite aqui. Não. Foi desalentado, né? Tarso e Sartori. Tarso foi de 2018, né? 2018 era... Eduardo Leite e Sartori. Foi Leite e Sartori. Então, enfim. William, eu quero mais uma vez agradecer, né, a tua presença aqui com a gente. E, né, muito bom. Olha, acho que, né, Davi? Eu acho que esse nosso podcast aqui vai ser bem interessante para a formação aí da nossa galera, né? E, enfim, né, Davi? Eu teria a última pergunta para ele. Será que eu posso? Pode, claro. Primeiro, eu tenho uma reflexão na frase do William, que ele falou em relação ao governo Lula, que as pessoas acham que o poder de compra era maravilhoso, e teve um fenômeno também que foi praticamente a partir do segundo governo Lula, que foi as linhas de créditos. Eles facilitaram as linhas de crédito para as pessoas poderem comprar bens com mais facilidade.
por exemplo, casa, começou aquele financiamento do BNDES também para financiar também casa também. As casas não tinham esses financiamentos de 72 parcelas, 100 parcelas para pagar, então meio que o povo ficou iludido. Eles confundiram facilidade de crédito com poder de compra. Até Exato. mesmo na eleição de 2014, o Plínio de Arruda Sampaio também falava para Dilma que o salário do brasileiro era enxuto. Naquela época ele falava que o salário mínimo do brasileiro tinha que ser no mínimo R$ 2.500. Uhum. R$ 2.500. E eu tenho uma outra pergunta para você, a última. William, referente aos votos de abstenções, você acha que provavelmente esse público que vai votar nulo, qualquer partido que queira ganhar a eleição, a partir desse momento, que acho que deu startup para o jogo político começar para o ano que vem, você acha que a estratégia melhor é capitanear esse público que ficou desolado com o governo Bolsonaro e já vinha sido desolado desde o governo da Dilma, do Lula? Você acha que esse público provavelmente vai, como que eu posso dizer, definir a eleição do ano que vem? Eu acho que é tarefa para qualquer um que pensa as eleições do ano que vem dialogar com o desalentado. Eu acho assim, pegar. E os dados são públicos. Hoje você consegue fazer pesquisa de opinião com muita facilidade na internet. Você tem que pegar, assim, qual era a expectativa que esse cara tinha, por que ele está dizendo que se arrependeu do voto, e encontrar no Plano Nacional de Desenvolvimento, encontrar nos planos de governo do campo progressista, as pontes de intersecção desse diálogo. Não podemos descartar 20 milhões de brasileiros que não entendem, não conseguem ver referência de salvação, ou referência política, ou empatia por nenhum dos campos. Então, se eu tivesse que aconselhar um candidato ou uma assessoria de alguém, eu diria isso: se debruce em estudar o que não foi cumprido no plano de governo que fez com que o cara se sentisse desalentado, para além do desalento de conjuntura, né? O desalento de pandemia, isso e aquilo. Para além disso, você vê quais eram as propostas que não foram cumpridas, qual o comportamento que esse cara esperava, né, que fez com que ele ficasse tão desalentado, tão descontente, focasse nisso, batesse nessa tecla, chamasse o cara para refletir sobre a importância do voto. Eu costumo fazer várias piadas em relação a voto, e é mais ou menos o seguinte desafio, assim, ó. Você pega ali R$ 100 do seu bolso aí, você está com muita carência de ganhar um presente, faz tempo que ninguém te dá um presente, você pega R$ 100 e larga para um amigo seu que você acha que conhece pra caramba, fala assim, ó, bicho, vai lá e me compra um presente. Aí o cara vai, reflete, aí vai no shopping aí mais próximo e traz um decantador de vinho. Você agradece, fica emocionado, tal, cacete, mas aí você fala, cara, eu só tomo cerveja, não sei nem para que serve esse troço. Vai e transforma aqui num vaso de planta. Então, quando você não vota, você terceiriza a escolha da tua vida para outro cara. Você fica 4 anos reclamando, mas você não foi votar, você não, na verdade não deveria nem falar. Mas aí não entra também aquela questão, tipo assim, no segundo turno, o cara não se sentiu representado nem por Bolsonaro, nem por Lula, ou Bolsonaro e outros lá. E aí o cara, tipo assim, pô, ninguém me representa, então por que eu vou votar em escolher um? Também não tem Aí, isso. tem isso, tem uma justiça, né? Eu acredito que toda decisão tem o seu lado de justiça, né? O cara, ele olha para o seu juiz interior e toma uma decisão que eu sou contra agredir o cara que tomou essa decisão. Mas é importante a gente ter a clareza do seguinte, tá bom, você não está satisfeito nem com o Bolsonaro, nem com o Lula no segundo turno. Você queria outra coisa. Então, vamos supor, você queria o Ciro. Legal. Qual dos dois parece mais com o Ciro? Independente, nós estamos na mesma terra, falamos a mesma língua. Independentemente do polo, vai ter um campo, um ponto, um termo, um espectro que vai ter uma verossemelhança. Não vai ter jeito. Vai ter alguém
que vai ter um ponto no plano de governo ou na personalidade que faça o cara, não, é melhor optar por esse. A gente tem que ter esse caminho, essa análise, essa clareza. Bolsonaro e Lula. Eu acho que os dois são a mesma coisa. É por isso que eu digo que eu faço a polarização, porque naí não. Tá, talvez não vai ser. Claro que tem isso, né? Estou dizendo que não tenha isso. Sim. Mas eu digo assim. A Gabriela Duarte manifestou-se, né, que ela fez a mesma coisa que eu fiz. Eu anulei em 2018. Aí eu perguntei para o petista, então tá, vamos dizer, eu anulei em 2018 e o resultado fosse outro. Então os bolsonaristas poderiam me dizer que eu ajudei a votar no Haddad também. Porque se eu ajudei a votar no Bolsonaro porque eu anulei o meu voto, então eu também ajudei. Né? Não, então, assim, eu acho um pouco contraditório, porque assim, há uma questão assim, ó, o voto nulo está lá, é um instrumento democrático. Sim. É claro que eu concordo com esse ponto, todos esses argumentos eu concordo, são reais. Mas também é uma questão assim, quando você recrimina quem anulou o voto, não aquele que anulou por anular, mas aquele que anulou porque não se sentiu representado, você não está entendendo o recado que a urna está dando também, né? Sim, sim. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. E repare que eu não estou dizendo que esse vai ser o segundo turno, né? A gente está falando hoje é 18 de abril de 2021 e a gente está falando com o cenário que tem na mão aí, né? Então a história nos absolverá. Mas assim, vamos fazer uma provocação para o cenário que parece, né, hoje o cenário palatável. Lula e Bolsonaro no segundo turno. Vamos lá. Tem gente que afirma que a democracia está ameaçada pelo fato de Bolsonaro estar na presidência da República. Estão dizendo isso aí. Uhum. O Lula tem um monte de defeitos, mas ele tinha fácil condições de apresentar uma emenda e ter permanecido na presidência mais tempo. Ele poderia, e ele não cogitou isso. Por mais que tivesse sido oferecido a ele, ele não cogitou. Demonstra um carinho, um apreço pela democracia? Demonstra. Nós poderíamos acusar o PT de qualquer coisa, menos que o PT fosse uma ameaça à democracia. Aqueles que tomam como verdade que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, teoricamente encontram no candidato do PT, se esse for o segundo turno, uma defesa da democracia, em que se preze o seguinte: tá bom, se o Lula ganhar, eu vou no primeiro dia protestar na porta do Palácio da Alvorada, mas eu tenho certeza que eu vou poder protestar na porta do Palácio da Alvorada. Isso então, sim. Essa é uma possibilidade, é uma teoria. Agora, para a gente não se alimentar dessa tragédia que seria ter que optar por um ou por outro, cabe a nós trabalhar para evitar essa extensão toda e garantir que estejamos, né, no segundo turno com uma candidatura pé no chão, né? E não uma candidatura eu quero que o outro se lasque porque o negócio é eu estar lá, entendeu? Exatamente. Eu só queria fazer uma outra pergunta rapidinho. Que assim, eu tô com um problema que eu não vou poder ficar mais tempo. Então, tá bom. eu tô com um problema de horário, inclusive. Tá bom. Sem então, problema. assim, eu sinto... eu sinto, mas depois a gente até pode... A gente vai ter outros... Eu acho que esse debate a gente pode... É legal, porque vocês vão falando sobre um assunto, já me vem uma pergunta sobre isso que vocês estavam falando. Mas que eu, infelizmente, eu não... sabe que eu sou um cara extremamente aberto, mas é que eu tô com um problema de agenda mesmo. Alguém já me ligou, inclusive, eu pedi para a pessoa não me ligar, ligou, mas... claro que ela não sabia, porque eu tinha marcado horário e tal. Mas, enfim, tá, gente? Eu vou encerrar aqui para a gente deixar um gostinho de quero mais aqui para o nosso público. Agradecer mais uma vez o William, que veio contribuir com o nosso canal brilhantemente mesmo.
Quero agradecer ao Davi, que, né, sempre nos ajuda aqui, e agradecer a todos. E lembrando que esse podcast, né, a partir dessa segunda-feira, já vai estar disponível no nosso Spotify lá. Se você quiser ouvir o áudio, né, pode ter, na segunda-feira agora, né, já vai estar disponível aí para o pessoal ouvir o nosso podcast aí também. Então, assim, gente, inscreva-se lá, inscreva-se no canal, nas nossas redes sociais, enfim. A gente agradece muito aí a colaboração de todos. Até a próxima e, enfim,